Boa tarde, turma. Professor Lucas aqui com a nossa disciplina de Português Instrumental. Dando sequência no nosso conteúdo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ambiguidade e não contradição, que são dois fatores importantíssimos para a gente escrever um bom texto. Ao final dessas aulas, a gente vai ser capaz de entender esses elementos com o objetivo de evitar eles no nosso texto. Vamos começar falando um pouquinho sobre a ambiguidade. A gente deve evitar a ambiguidade na escrita do nosso texto para que não comprometa o sentido dele. Então, quando a gente tem um texto ambíguo, a gente pode ter o sentido alterado, ou seja, a informação que a gente está passando não vai ser a mais clara possível. Vamos pensar a partir da seguinte notícia que eu trouxe para vocês. O título da notícia é PF prende acusado de terrorismo no EUA, nos Estados Unidos. A minha pergunta é o seguinte: esse terrorista, ele estava nos Estados Unidos e foi preso lá? Ou ele foi preso em qualquer outro lugar do mundo, mas ele foi acusado de terrorismo pelos Estados Unidos? Então a gente não tem essa informação pelo título da notícia. Foi um título que foi escrito com desatenção e que provoca uma dupla interpretação. Quando a gente lê o resto da notícia, a gente percebe que o terrorista foi preso no Paraguai. Então a acusação de terrorismo foi feita nos Estados Unidos, mas ele foi preso no Paraguai. A gente precisa ter o cuidado porque a linguagem escrita possui elementos mais limitados do que a nossa linguagem oral. A gente, por exemplo, não pode enfatizar o que a gente está falando através de repetições, através de linguagem gestual. Tá? Então a gente tem que ter o cuidado na hora de escrever para não provocar essa ambiguidade. A gente sempre vai querer evitar essa ambiguidade nos nossos textos em que devem ser privilegiadas características como clareza e objetividade. Mas essa ideia de ambiguidade, ela pode ser interessante em textos poéticos, em textos publicitários, quadrinhos, cartoons, tá? Em textos que a gente fala aí do gênero artístico, ou em que a gente está fazendo uma propaganda e a dupla interpretação é o clímax da propaganda, é o que traz sentido àquela propaganda. Mas quando a gente está falando de textos em que o nosso objetivo é clareza e objetividade, que são os nossos textos técnicos, a gente tem sempre que evitar essa ambiguidade. Essa ambiguidade ocorre em 4 situações principais. Vamos entender essas 4 situações. A primeira situação em que a ambiguidade é muito comum é com o uso de pronomes pessoais. Vamos observar esse exemplo. O ministro comunicou a seu secretário que ele seria exonerado. E a pergunta é: ele quem? Quem será exonerado? O ministro será exonerado? Ou o secretário será exonerado? Da forma que essa frase foi escrita, a gente não consegue chegar a uma conclusão. A gente poderia reescrever essa frase de uma forma melhor, dando uma atenção especial ao pronome pessoal ele. Quando a gente reescreve, a gente teria a seguinte frase: o ministro comunicou que seria exonerado a seu secretário. Então, nesta segunda frase, a gente tem uma informação bem clara de quem será exonerado, né? Então, o ministro será exonerado e ele comunicou isto ao seu secretário. Tá? Então, atenção ao uso de pronomes pessoais. Causam muita ambiguidade.
Segunda situação é o uso de pronomes oblíquos e possessivos. Vamos para o exemplo. O deputado saudou o presidente da República em seu discurso e solicitou sua intervenção no seu estado, mas isso não o surpreendeu. Discurso de quem? Do presidente ou do deputado? Intervenção em qual estado? No estado do presidente ou no estado do deputado? E, por fim, não surpreendeu quem? Não surpreendeu o presidente ou não surpreendeu o deputado? Então, numa única frase aqui, a gente tem 3 situações de ambiguidade. A gente não sabe nada do que aconteceu direito pela forma que isso foi escrito. Tá? A gente poderia reescrever isso de uma forma melhor, deixar as ideias mais claras. Em seu discurso, o deputado saudou o presidente da República. Então, o discurso é de quem? Do deputado. No pronunciamento, solicitou a intervenção federal em seu estado. A intervenção federal é a intervenção do presidente. Em seu estado, quem que está fazendo o pronunciamento? O deputado. Então, é no estado do deputado. Tá? O que não surpreendeu o presidente da República. Surpreendeu quem? O presidente. Então, da forma que essa frase foi reescrita, todas as situações de ambiguidade foram eliminadas. Continuando aqui as situações em que o uso inadequado causa ambiguidade, a nossa terceira situação é ilustrada pelo uso de pronomes relativos. O nosso exemplo é o seguinte: este é o relatório do funcionário que eu entreguei ao departamento. Esse relatório, ele é sobre o funcionário e eu que fiz? Ou este relatório foi feito pelo funcionário e eu só entreguei? A gente não consegue ter essa informação a partir da escrita dessa frase. Foi uma frase que foi escrita de forma descuidada. Então, gerou ambiguidade. A gente poderia melhorar o entendimento dessa frase da seguinte forma: este relatório que eu entreguei ao departamento, eu entreguei. Foi feito pelo funcionário X. Então, a gente sabe quem fez o relatório. Foi o funcionário que fez, eu só entreguei. Então, ficou com todas as informações bem esclarecidas na escrita dessa frase. Última situação é a utilização de orações reduzidas. Vamos ao exemplo. Sendo indisciplinado, o chefe advertiu o funcionário. Quem que foi indisciplinado? O chefe ou o funcionário? Da forma que foi escrita, a gente também não consegue ter essa informação. A gente precisaria reescrever essa frase para ter uma informação completa. A gente poderia reescrever da seguinte forma: por ser indisciplinado, o funcionário foi advertido pelo chefe. Qual foi o motivo da advertência? A indisciplina. Quem que foi advertido? O funcionário. Então, quem foi indisciplinado? O funcionário que foi indisciplinado. Tá bom? Enfim, turma, muito cuidado na hora de escrever. Tá? O uso de pronomes possessivos, relativos, pessoais, está muito ligado à ideia de coerência e coesão. Então, a gente precisa ter o cuidado para, na hora de tentar escrever um texto coerente e coeso, não causar ambiguidade no seu sentido. Tá? A gente se vê na próxima aula quando a gente falar de não contradição. Até lá!